Uma sociedade secreta, mas que todo mundo sabe da sua existência. A franco-maçonaria é um assunto cheio de mistérios. Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe bem do que se trata. A cisma tende a aumentar quando você decide pesquisar por aí sobre o assunto. Grande parte das informações sobre a maçonaria que você acha aqui na internet são sensacionalistas e tendem à teoria da conspiração. Você mesmo já deve ter assistido por aí algum documentário sobre a maçonaria no History Channel, por exemplo. Eu sinceramente adoro o History Channel, mas queria saber por que eles não falam de história. E eu particularmente acho a história real muito mais interessante do que a teoria da conspiração, que foi em cima de artigos, livros de historiadores sérios que eu fiz o roteiro desse vídeo. Então você pode esperar que aqui nesse vídeo só tem informação de qualidade. Nesse vídeo você vai entender o surgimento da sociedade secreta mais misteriosa da humanidade. Como que o contexto histórico foi perfeito para o desenvolvimento desse grupo. Vai descobrir o conceito de valores maçônicos, passar por grandes revoluções e conhecer a verdadeira origem da maçonaria. Em meados do século XIV, no que conhecemos hoje por Idade Média, existiam as corporações de ofício. A Europa se estruturava economicamente e socialmente com base nessas corporações. Elas reuniam as forças de trabalho e basicamente eram formadas por profissionais liberais e também artesãos. Por exemplo, se você fosse um marceneiro, você faria parte da corporação de ofício dos marceneiros. Se você fizesse peças de vestuário, faria parte da corporação de ofício dos alfaiates. A corporação mais sólida dessa época era a dos pedreiros e construtores. Não é de se admirar também, né? Provavelmente essa é uma das profissões mais antigas do mundo. E nesse período da Idade Média, era a profissão mais procurada também. Eles eram responsáveis pela construção de castelos, casas, templos, catedrais, monumentos. Esses profissionais possuíam a tecnologia e o conhecimento necessário para esculpir, empilhar e encaixar as pedras. Na Idade Média, os trabalhadores que possuíam algum tipo de ofício ligado à terra, plantio, colheita, eles precisavam de uma permissão de seus senhores para se deslocarem para outras regiões. Ao contrário desses trabalhadores, os pedreiros não precisavam dessa autorização. Eles eram muito requisitados e por esse motivo, eles eram livres para ir a qualquer lugar. Tanto que ficaram conhecidos como les francs-maçons, que na tradução para o português significa pedreiros livres. E é exatamente desse privilégio que surge o termo franco-maçonaria, que é usado até os dias de hoje. Neste período da história, os pedreiros carregavam consigo um status de prestígio social. Para ser um pedreiro e fazer parte de uma dessas corporações de ofício, era necessário o conhecimento de algumas ciências específicas, como matemática e geometria. E na Idade Média, o conhecimento era mais escasso do que ouro, né? A galera nessa época mesmo era torturada se tomasse um chá de ervas para curar uma dor de cabeça. Se falasse com o animal, então já ia direto para a fogueira. E por ser uma classe trabalhadora excepcional, dentro das corporações de ofício dos pedreiros começou a se estabelecer uma espécie de hierarquia. Os mais velhos e mais experientes ficavam responsáveis de passar os conhecimentos para os mais jovens e aprendizes. Os aprendizes, os iniciantes, ficavam em escolas, recebendo conhecimento e em troca de alimento e moradia. Os iniciantes passariam por várias etapas e precisavam cumprir determinadas tarefas até conseguirem a autonomia necessária para botar em prática tudo o que lhe foi ensinado. Da mesma forma hoje, os grupos maçônicos são organizados de forma hierárquica e quando um novato entra, passa a ser reconhecido como aprendiz e vai receber os ensinamentos e conhecimentos de um mestre, no mesmo modelo que as corporações de ofício possuíam na Idade Média.
E com o passar do tempo, a relevância dos pedreiros na Idade Média aumentava. E em todos os cantos da Europa, essa profissão ficava cada vez mais requisitada. E mais uma vez, a estrutura da corporação de ofício dos francs-maçons evolui e eles passam a se encontrar em locais específicos. Esses lugares eram chamados de lojas. E era nessas lojas onde esse grupo discutia a respeito de sua atuação na sociedade. Eles abordavam temas sobre desenvolvimento social e falavam sobre suas ideias. E claro, eram nas lojas onde eles guardavam suas ferramentas de trabalho e também descansavam. Esses pedreiros passavam muito tempo juntos. Mestres e aprendizes viviam sobre o mesmo teto e por esse motivo, uma série de normas de conduta foram implantadas. Por exemplo, não trabalhar durante a noite, descansar no domingo e seguir um rígido sistema de valores sobre como esses homens deveriam se comportar em público e no privado. No ano de 1666, Londres passa por um dos momentos mais críticos de sua história. Um grande incêndio que durou uma semana e destruiu quase toda a capital da Inglaterra. Por causa desse incêndio, uma quantidade expressiva de pedreiros e construtores foi requisitada para reconstruir a cidade. Grande parte desses pedreiros faziam parte das lojas maçônicas espalhadas por toda a Europa. Ao notar a grande quantidade de irmãos na capital da Inglaterra, os maçons decidiram que em Londres seria construída a maior das lojas maçônicas. Ela seria responsável por administrar as outras lojas espalhadas pelo continente europeu. A partir dessa loja central, a maçonaria continua se encontrando de forma secreta, fugindo e evitando qualquer tipo de proibição de suas atividades. Uma mudança drástica acontece lá no século XVI. Nesse período da história, essa profissão enfrentou um certo declínio em sua valorização. As lojas começam então a aceitar homens que não são pedreiros, e esses novos membros eram chamados de aceitos. Foi durante esse período que os maçons começaram a se entender não só como um grupo formado ao acaso, de pessoas que compartilhavam apenas o trabalho, mas também era um grupo de discussão de ideias políticas e religiosas, e acima de tudo, um grupo fraterno. E aqui você fica conhecendo agora um dos principais pilares dessa ordem secreta, a fraternidade. Os membros se veem como irmãos. E por esse motivo, no decorrer da história, a maçonaria foi integrada a movimentos que discutiam a respeito da atuação dos políticos. Eles defendiam a liberdade de expressão e o menor poder político dos reis. Tudo isso discutido de uma forma muito secreta, sigilosa e discreta. Mas você já deve estar imaginando aí que contra preceitos de gente muito poderosa não ia dar bom, né? Conforme as lojas iam crescendo, não demoraria muito para que uma certa implicância de outras esferas sociais fosse desenvolvida. Ainda no século XVI, o rei Francisco I proibiu que as reuniões dos francos maçons fossem realizadas. A partir dessa restrição imposta pelo rei, muitas outras restrições surgiram, e os maçons então se veem obrigados a criarem meios de contornar essa situação. Eles então criaram códigos, vestimentas específicas e algumas condutas para garantirem a sobrevivência do grupo. Enquanto isso tudo acontecia, o mercantilismo na Europa se desenvolvia e as construções produzidas com pedras diminuíam, e assim o trabalho dos maçons deixou de ser apenas a construção. E aí, com o tempo passando, principalmente na transição do século XVII para o século XVIII, aumenta as discussões sobre a liberdade de expressão, a liberdade individual de cada pessoa e a liberdade religiosa. O iluminismo cresce na Europa ao ponto de incomodar os reis e a Igreja Católica, claro, né? Mais uma vez. Aí começa outra perseguição contra qualquer ideia que fosse contra as ideias da realeza e da Igreja. Pensadores e filósofos então vão procurar espaço para debater suas ideias em locais discretos. E o melhor lugar para isso era dentro das lojas maçônicas.
Foi dessa forma que grandes mentes da época encontraram um lugar fraternal e seguro para discutirem suas ideias políticas e libertárias. Isaac Newton era uma dessas mentes, mas a perseguição da maçonaria estava longe de acabar. Em 1738, o Papa Clemente emitiu uma bula papal que proibia católicos de frequentarem as lojas maçônicas. Mas isso não impediu que as lojas maçônicas continuassem se expandindo, mesmo porque durante esse período da história, o interior das lojas maçônicas abrigava diversas mentes brilhantes repletas de novas ideias. Inclusive, os maçons tiveram um papel importantíssimo em grandes revoluções da humanidade, até mesmo no processo de independência de vários países, incluindo o nosso aqui, o Brasil. Mas agora, eu vou ler para vocês um documento que foi desenvolvido numa Assembleia Geral dos Franco-Maçons que foi feita lá na França no ano de 1523. São deveres primitivos do Franco-Maçom lutar: 1. Pelo reconhecimento do princípio da separação da filosofia e da teologia. 2. Pela liberdade do pensamento e da investigação científica. 3. Pela aplicação do método científico experimental na filosofia. 4. Pelo intercâmbio dos conhecimentos e das práticas entre os homens para o bem do próprio homem e da humanidade. 5. Pela liberdade da consciência religiosa e a proibição aos clérigos das religiões de se misturarem aos assuntos políticos. Eu achei essa cláusula fantástica. Religião e política não combinam. E por último, 6. Pela abolição dos privilégios das castas da nobreza e do clero. Se você entende um pouquinho da história da Revolução Francesa, você já deve estar tendo umas ideias, né? Mas calma que a gente já vai chegar nessa parte. O mais importante de tudo isso é que nesse documento fica evidente a preocupação que os maçons têm com a ciência e com a filosofia. Durante todo o processo de transição entre a Idade Média e o Iluminismo, os maçons pertenciam à origem do pensamento esclarecido ou do pensamento iluminista. Afinal de contas, essa era a moda da época, né? Era a grande coqueluche, esse desejo da redução de poderes das classes sociais dominantes, da burguesia, da própria religião. Tudo isso fez com que os franco-maçons fossem fundamentais para o estupim da Revolução Francesa. No ano de 1722, a França já possuía 164 lojas maçônicas em todo o seu território. E no ano que aconteceu a Revolução Francesa, que foi em 1789, o país possuía 629 lojas. Dá para entender agora a importância dessa galera durante a Revolução Francesa, que resumidamente foi a primeira vez na história que o pobre foi para cima do rico. Bons tempos. As lojas maçônicas se tornaram a instituição social mais forte do mundo moral no século XVIII. Dentro delas, as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade ganharam força, e o resultado da propagação dessas ideias culminou no início da Revolução Francesa. Protegidos pelos segredos das lojas, os franco-maçons podiam discutir suas ideias que seriam tidas como subversivas por os poderosos na época. Mas não foi só na França não que a franco-maçonaria ajudou a projetar revoluções e independências. Nos Estados Unidos também. Este país conseguiu a sua independência através do pensamento maçônico. A busca pela liberdade. Benjamin Franklin e Thomas Jefferson eram maçons. A cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, possui muitas referências maçônicas em suas construções e monumentos. Entre os poderosos que assinaram a Carta de Independência dos Estados Unidos, 9 eram maçons, incluindo o primeiro presidente, George Washington. Um dos símbolos contidos na nota de $1 faz parte da maçonaria, a pirâmide incompleta com o olho que tudo vê. Já aqui no Brasil, as lojas maçônicas também impulsionaram várias revoltas políticas em Pernambuco, Minas Gerais e também tiveram um papel decisivo na independência do nosso país. Dom Pedro I e José Bonifácio faziam parte de uma ordem maçônica.
A partir do século XIX, a maçonaria se consolidou como um grupo político, preservando o progresso e o conhecimento científico. E talvez por todo esse mistério, por ser uma sociedade secreta, a maçonaria sempre foi envolta por teorias conspiracionistas. E lá por 1826 começaram a surgir umas historinhas, uns boatos que começariam a minar a imagem dos maçons. Uma delas foi a de que todas as mortes que aconteceram durante a Revolução Francesa teriam sido planejadas dentro das lojas maçônicas, e eu coloquei essa demais aqui. Até o presidente George Washington dos Estados Unidos recebia constantemente cartas que pediam para que ele negasse que fazia parte de uma loja maçônica. Tudo isso com o objetivo de evitar que a população se assustasse com esse fato. Nesse mesmo período, um ex-membro da maçonaria começou a dizer que iria explanar todos os segredos da fraternidade. Ele acabou sendo preso por não ter pago uma conta de $2. Já na prisão, esse sujeito desapareceu e 4 maçons foram acusados de sequestro e assassinato, mas nenhum deles acabou sendo preso. Não demorou muito para a população demonizar todo o grupo. Até partido antimaçônico apareceu nos Estados Unidos. Muitas lojas fecharam e parecia que a maçonaria estava com os dias contados lá nos States. Mas graças a Albert Pike, em 1860, uma reestruturação na ordem maçônica aconteceu. A maçonaria passaria a atuar como uma célula beneficente, restaurando a imagem popular da ordem. Em sua obra, ele modificou vários aspectos da maçonaria e ainda elaborou vários ritos, onde um maçom precisaria passar por 33 degraus para entender a maçonaria. No decorrer da maçonaria pela história, a ordem criou e absorveu vários símbolos. O símbolo mais famoso é formado pelo esquadro e o compasso com uma letra G maiúscula no meio. Esses símbolos são usados como símbolos maçons porque eram ferramentas usadas primordialmente pelos pedreiros. O compasso tem a capacidade de fazer um círculo perfeito, um lembrete para a ordem de que um homem deve sempre buscar a perfeição em sua vida. Já o esquadro forma ângulos retos, lembrando ao membro de levar uma vida igualmente reta, ética e honesta. A maçonaria possui uma cartilha de como seus membros devem se portar em sociedade, e mesmo com essas práticas e dogmas, os maçons não se identificam como religião. Para ser um membro, você deve possuir uma crença em Deus, sim, tanto que a letra G do símbolo significa exatamente isso, God, Deus em inglês, e que seria o grande arquiteto do universo. Mas a ordem não tipifica qual religião você deve seguir. A maçonaria é uma sociedade secreta, mas as lojas são abertas ao público. Você só não pode frequentar sessões fechadas, mas conhecer tá ok. Nos dias de hoje, os maçons estão ligados a obras de caridade também. Tudo o que sabemos até agora, só sabemos porque as pessoas saíram da ordem e delataram. E por esse mesmo motivo fica aí sempre a dúvida de acreditar ou não no que está sendo exposto. Mas de uma coisa não dá para fugir. A maçonaria existe e é uma ordem secreta que atravessa séculos de história e que se faz presente em todos os lugares até hoje. A história você já sabe. Faça o que achar melhor com ela.